Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso chamado Não Sabia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, já curta, inscreva-se e comenta qual top 5 você quer ver aqui. Bora. Hoje vamos falar do vírus que mais matou nesse mundão velho, que chamamos de lar, o planeta Terra. Mas, você sabe qual a diferença entre surto, epidemia e pandemia? Não sabe? Ok. Surto é quando diversos casos acontecem numa mesma região, por exemplo, quando surgem inúmeros casos de dengue em uma cidade pequena. Epidemia são casos que se espalham por mais regiões, como se fosse uma progressão do surto. Isso acontece quando diversas regiões de um município, de um estado ou de um país registram casos da mesma doença. Uma epidemia pode ser uma preocupação em nível municipal, estadual ou nacional. Pandemia. Para receber essa classificação, é preciso que seja registrado casos da doença em todos os continentes. Além do Covid-19, que teve início em janeiro e recebeu a classificação de pandemia no dia 11 de março de 2020, a gripe asiática que aconteceu em 1957 também se encaixa nessa definição e logo iremos falar dela. Pois bem, assim vamos ao primeiro vírus, Covid-19. Covid-19, o novo coronavírus. Os primeiros casos do coronavírus tiveram origem no mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan, localizada na China. As primeiras ocorrências foram relatadas na virada do ano, 31/12 de 2020, e a incidência aumentou de maneira exponencial nas primeiras semanas. Insano. Acredita-se que o vírus possua como hospedeiro determinadas espécies de morcegos e o pangolim, um animal consumido como alimento exótico em algumas regiões da China. Os chineses são todos loucos. Fazia mais de 10 anos que o planeta não passava por uma pandemia como esta. O Covid-19, como todas as últimas, foram causadas por vírus da gripe, transmitidos de animais para humanos depois de terem sofrido mutações. Os sintomas mais comuns são tosse seca, congestão nasal e coriza, dificuldade para respirar, febre alta, dores no corpo, alteração no olfato e paladar. Os menos comuns são dores abdominais leves ou agudas, diarreia, náuseas e vômitos. É possível estar com Covid-19 por até 14 dias antes de apresentar os sintomas. A maioria das pessoas, cerca de 80%, se recupera da doença sem necessidade de tratamentos especiais. Em casos mais raros, ela pode ser grave e até fatal. Idosos e pessoas com outras condições médicas como asma, diabetes e doenças cardíacas são mais vulneráveis a quadros sérios. Para se proteger, sempre lavar as mãos frequentemente por 25 segundos com água e sabão ou higienizá-las com álcool e gel. Cobrir o nariz e a boca com um lenço ou cotovelo ao tossir e espirrar, ficar em casa e se isolar das outras pessoas. Mantenha os ambientes bem ventilados e não compartilhar objetos pessoais. O novo coronavírus provocou pelo menos 36 mil mortes no mundo desde que apareceu em dezembro. Desde o início da pandemia foram contabilizados mais de 700 mil casos de contágio em 184 países ou territórios. Atenção, esses números apresentados certamente aumentaram desde a data da gravação desse vídeo. H1N1, gripe suína 2009. A pandemia mais recente que o mundo viu foi causada pela H1N1, conhecida como gripe suína, em 2009. Acredita-se que o vírus veio do porco e de aves. O primeiro caso foi registrado no México. A nova gripe. Escolas públicas e particulares estenderam as férias em 2 semanas. Uma estratégia para tentar evitar que o vírus H1N1 se espalhe. Nos próximos dias, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo deverá... A OMS elevou o status da doença em julho de 2009, depois de contabilizar 36 mil casos em 75 países. No total, 187 países registraram casos e quase 300 mil pessoas morreram. Gripe de Hong Kong, 1968-1969. A OMS estima que a gripe de Hong Kong, H3N2, a terceira pandemia do século XX, tenha matado 1 milhão de pessoas entre 1968 e 1969. É provável que o vírus que causou a doença tenha evoluído da gripe asiática. O surto começou a ser transmitido por aves. Gripe asiática, 1957.
A gripe asiática também teve início na China e matou até 2 milhões de pessoas no mundo, principalmente idosos. Chegou nos Estados Unidos pela Califórnia e em seguida se espalhou pela Europa. Gripe espanhola, a mãe de todas as pandemias, 1918-1919. Apesar do nome, a gripe espanhola teve seus primeiros casos identificados nos Estados Unidos entre soldados do exército em 1918. Acredita-se que a mãe de todas as pandemias, como ficou conhecida depois, tenha matado entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas pelo mundo até 1919. 40% da população mundial foi infectada. A Primeira Guerra Mundial fez menos da metade de vítimas, cerca de 30 milhões de pessoas. O número não é exato porque à época as informações eram limitadas e já não era do interesse das nações divulgarem que havia uma doença contagiosa atingindo seus soldados. O vírus da gripe espanhola e o H1N1 era semelhante ao da gripe suína. O custo para conter os efeitos do vírus foi tão alto que os médicos chegaram a classificar a pandemia como o maior holocausto médico da história. Insano. Então é isso. Esse foi mais um vídeo desse canal maravilhoso, foi bem humilde, simples, mas foi de coração, ok? Curta, inscreva-se e comenta o que achou. Obrigado e até mais.